Bom, isto, evidentemente, é um discurso político e a televisão não pode ser feita para fazer lavagem cerebral da população. O direito ao salário, o direito ao trabalho, o direito à casa, o direito à educação, o direito a um pedaço de terra são direitos inalienáveis de todo o povo brasileiro. E, portanto, a luta para mudar a sociedade brasileira é justa e, se tiver a oportunidade de ser apresentada, a grande maioria da população será a favor. Por isso é que as televisões no nosso país têm que fazer censura o tempo todo. Tem que fazer censura, tem que cortar a possibilidade dos movimentos sociais se expressarem. Quando há greves de trabalhadores, vocês viram nos últimos anos algum líder sindical tendo a oportunidade de falar? Eu vou dar um exemplo. Estes últimos 12 meses no Brasil, de agosto do ano passado para este ano, houve greves de operários da construção civil em quase todo o país, porque a construção civil está, como dizem os jovens, bombando. Há um enorme nível de atividade na construção civil. A grande maioria do povo assistiu alguma reportagem no último ano mostrando quais são as condições de trabalho, sabe que os acidentes de trabalho aumentaram, sabe quantos estão morrendo para fazer as obras do PAC, para construir os prédios, sabem qual é o salário médio, sabem qual é o percentual do trabalhador da construção civil que tem carteira assinada? Não, não sabe. Não sabe, não chega a ela. Não sabe o que é o sofrimento desta gente. Seria legítimo que eles tivessem uma oportunidade para falar? Seria. O povo brasileiro sabe que as grandes incorporadoras imobiliárias no Brasil foram todas desnacionalizadas, que são fundos de capitais internacionais, foram essencialmente norte-americanos. Muitos deles, vejam a ironia da história, Gisele, fundos que estiveram atrás da explosão do crédito subprime quando começou a crise econômica há 2 anos nos Estados Unidos. Muitos destes fundos transferindo-se para o Brasil, estão fazendo grandes aplicações, compraram grandes incorporadoras. Hoje em São Paulo, as incorporadoras norte-americanas são as mais poderosas. Mas isso não aparece na televisão. Você avalia que, então, os meios de comunicação têm um papel muito forte na manutenção de um caráter autoritário da cultura brasileira, que aí não tolera a prática de movimentos que reorganizem a sociedade. O povo brasileiro tem também medo de mudança? Eu acho que o papel da televisão é tornar a ideia do conflito que existe na sociedade como algo negativo? Como algo negativo. Ou seja, nós vivemos numa sociedade na qual há conflitos de interesse. Os interesses do operário da construção civil, que nunca vão poder comprar um apartamento do prédio que eles estão erguendo, é ganhar um pouco mais de dinheiro. É por isso que eles saíram da terra. São, na sua grande maioria, migrantes que romperam os laços com as suas comunidades. Mas não é uma incoerência, Valério, porque a maior parte dos direitos brasileiros foram conquistados por meio de ações populares. Qual que é a percepção que as pessoas têm, então, desses próprios direitos que foram uma conquista do movimento, uma conquista de sindicatos? As pessoas conseguem relacionar a luta ao direito que hoje usufruem ou não? Não, os setores médios não têm a memória histórica de que o Brasil se transformou pela ação da justa luta do povo. Nos setores médios não existe esta noção, porque o tipo de capitalismo que existiu no Brasil entre 1930 e 1980 permitiu que surgisse uma classe média que é predominantemente eurodescendente, que é predominantemente herdeira de famílias de pequenos proprietários que deram oportunidades aos seus filhos de terem uma instrução elevada. Então, há um setor médio que incorporou a ideologia de que o estatuto que tem na sociedade foi conquistado pelo seu próprio esforço e, portanto, que os pobres façam o mesmo caminho. Se demorar 150 anos, é um problema deles. Nós só podemos compreender esta separação, este divórcio entre a maioria dos setores médios em cidades como Curitiba, como São Paulo, como Porto Alegre, como Rio de Janeiro, da grande maioria daqueles vivem do trabalho manual, se nós compreendermos que entre 1930 e 1980 a economia brasileira duplicava o PIB de 10 em 10 anos e, mesmo preservando enorme injustiça, porque eram as maiorias afrodescendentes, as maiorias que vinham da escravidão, os filhos dos filhos da escravidão, que estavam vindo para as cidades para construir a infraestrutura, para potencializar a industrialização, mas os setores médios, eles foram ascendendo socialmente, fundamentalmente pela escolaridade. Então, entre as classes médias urbanas e o povo, se estabeleceu um certo divórcio. Em alguns momentos raros da história do Brasil, houve uma ponte. E esses são os momentos mais bonitos da história do Brasil. Se nós olharmos para trás, Gisele,
meu caro Ulisses, você que está em casa, e pensarmos nos últimos 25 anos, quais são os 2 momentos mais bonitos da história do Brasil? Nos últimos 30 anos, quais são as 2 experiências realmente que a gente olha para trás e diz: uau, ali nós viramos uma página na história? Foi nas diretas, foi quando ficou claro para o Figueiredo que ele não ia fazer o Maluf presidente do Brasil, que o Maluf não ia ser presidente do Brasil, que isso não era possível. Foi um momento grandioso, foi um momento de esperança. E o segundo momento foi quando nós derrotamos o Collor. Quando milhões de pessoas, quando viram aquele estalar da juventude, aquela explosão juvenil saindo às ruas aos dezenas de milhares, uniram-se à juventude nas ruas e disseram: nós não vamos aguentar Collor até 94, nós vamos tirar esse homem da presidência da República. Se até o irmão dele diz que ele tem um caixa 2 com dinheiro que está sendo transferido para fora do país, operado por um sinistro e oculto homem-sombra que é o PC Farias. Bom, as classes médias, nesses 2 momentos, fizeram uma ponte e abraçaram a classe trabalhadora. Então juntou-se os estudantes da Universidade Federal do Paraná com os trabalhadores de Pinhais, com as classes médias do Paraná, e o Brasil tremeu. Quando se deu essa liga, essa união da classe trabalhadora com os setores médios, com a juventude, esse novo Brasil que surgiu da urbanização acelerada, da industrialização acelerada, quando houve uma ponte, esta aliança social, o Brasil tremeu e o Brasil deu um salto para frente.